E aí, passando, Jacó não, José. José estava com 37 anos. E aí, passando mais algum tempinho, os irmãos descem para o Egito, porque a fome começou a se espalhar pela terra. Então, o povo começou a sentir fome, a fome realmente pegou como o sonho que José teve. E aí quando Jacó ele desce ao Egito, ele tinha 130. Então, eu acredito que quando José ali, ele nasce, Jacó estava com uns 90 e poucos anos, não tinha 100 anos ainda. Só que isso hoje é um domingo muito especial, a qual nós oramos pelas famílias. Então, todo primeiro domingo do mês, nós se reunimos como igreja para adorar o nosso Salvador, adorar o nosso Senhor, prestar um culto. E nós oramos pelas famílias, a família com o projeto de Deus. E jejuamos por nossa família. E às vezes, sem ter mais esperança nenhuma, a gente faz isso. Nós vemos aqui, nós oramos, nós compartilhamos com os nossos irmãos, como foi compartilhada a perca de uma amiga da nossa irmã. E pedimos orações, porque se trata de uma família. E às vezes a gente está assim, sem esperança mais, mas mesmo assim nós dobramos o nosso joelho para orar. Nós jejuamos. Nós pedimos a Deus, mesmo olhando o cenário, olhando a circunstância e não vendo mais saída, nós mesmo assim oramos. E eu falo pela minha vida, irmão. Quanto a minha mãe orou por mim. Quanto a dona Ângela, a missionária Ângela, orou pela minha vida. E hoje eu estou aqui. Eu posso falar da minha família. Eu tenho um primo que deu trabalho, andava junto com ele, nós dava trabalho junto. Mas ele foi um pouquinho mais além. E a minha tia ali sempre orando. Às vezes a família olhava a situação e falava assim, esse aí não tem mais jeito, tem que largar. E ela ali orando. E hoje, ele tem a sua família, está ainda num processo, mas há poucos dias ele acabou de se batizar. Então isso para nós, irmão, é uma grande vitória. Porque você olha a vida da pessoa como era. E depois você vê lá na frente o que Deus a tornou. Isso não tem preço. E às vezes a gente está assim com a nossa família, sem esperança. Estamos olhando para as situações e já não vendo mais saída. A gente olha para o cenário e não consegue enxergar mais nada. Somente desgraça. Mas nós servimos um Deus. Um Deus que tudo pode, irmão. Um Deus que vai além das nossas expectativas. Um Deus que enxerga diferente de como eu e você enxerga. Às vezes nós olhamos com os olhos carnais, olhamos as circunstâncias, olhamos o cenário e só vemos desgraça. Mas Deus, Ele vê além. Ele olha lá na frente, assim como Ele disse a Samuel, né? Samuel, você não vê como eu vejo. Porque Samuel chega para ungir um rei. E ele olha um homem bem aparente, forte, grande. Eis aí o rei de Israel. E se o Senhor não intervém, ele tinha ungido o rei errado. E o Senhor falou, não, que esse eu já tenho rejeitado. E às vezes nossos olhos estão assim, vendo o cenário, mas não olhando para o Salvador. Aquele que quando Maria perguntou para o anjo, como será? E aí o anjo diz para ela, porque para Deus, nada é impossível. Nós servimos o Deus do impossível, aleluia. E nessa manhã eu queria deixar alguns pontos para pensarmos um pouco melhor nesse texto, a qual acabamos de ler. E o primeiro é, a sua família, ela é um projeto de Deus. Quando olhamos para a família de Jacó, vemos uma família bem problemática. Amém? Então nós vemos lá Jacó,
ele dá início lá à sua família, através da sua esposa Lia. E aí ele trabalha, ele vai tendo filhos, e aí começa-se uma rivalidade entre as mulheres. Então você pensa assim, Jacó ele teve Lia, aí ele trabalhou 7 anos, durante esses 7 anos ele teve filhos com Lia. E aí, depois de 7 anos ele recebe Raquel, só que Raquel ela não poderia ter filho, ela era estéril. E era a mulher que Jacó amava. Então começa ali uma rivalidade, começa uma competição. Entendemos que era uma família que tinha os seus problemas, as suas indiferenças, e talvez não seja diferente das nossas famílias. Ainda mais aquelas famílias que são maiores, né?